E se eu te dissesse que uma jovem indígena se ofereceu para ser chicoteada no lugar da irmã grávida? E que o homem que a castigou voltou dias depois, não para mais violência, mas com lágrimas nos olhos? O que fez uma garota de apenas 16 anos suportar tamanha dor sem emitir um único som? A história que vou contar hoje vai mexer com algo dentro de você, vai te mostrar como a coragem de uma única pessoa pode dobrar até o coração mais endurecido pela ganância. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol ainda não havia despontado por completo entre as árvores quando Tainá despertou com os gritos. Sentou-se em sua rede de um salto, o coração disparado. Aquela voz era de sua irmã Yara. O desespero nas palavras ecoava por toda a aldeia, arrancando os moradores de seu sono. Tainá correu para fora de sua maloca, os pés descalços sentindo a terra úmida do orvalho da manhã. Na clareira central da aldeia, 3 homens brancos montados em cavalos formavam um semicírculo intimidador. Vestiam roupas sujas de poeira da estrada, chapéus de couro e expressões que misturavam raiva e desdém. O líder deles, um homem de barba espessa e olhar cortante, segurava Yara pelo braço com tanta força que os dedos dele embranqueciam. Esta índia roubou mercadorias do nosso armazém, bradou ele, sacudindo Yara como se fosse um animal capturado. E agora vai aprender que ladrões pagam um preço. Tainá congelou. Sua irmã, 6 luas mais velha, carregava uma nova vida no ventre, fruto de seu amor com o guerreiro Raoni. A barriga ainda não era muito visível sob a túnica de algodão cru, mas todos na aldeia já celebravam a futura chegada. O pajé havia previsto que seria um menino forte, destinado a grandes feitos. O cacique Ubirajara, pai das 2 moças, adiantou-se com dignidade. Seus cabelos grisalhos e o porte ereto demonstravam a sabedoria de muitas estações. Minha filha não é ladra, declarou com voz firme, mas controlada. Nós trocamos. Levamos peles de onça e trouxemos os mantimentos. O homem branco cuspiu no chão. Peles falsas. Velhas e rasgadas. Não valem nem metade do que pegaram. Yara tremia, seus olhos arregalados de pavor. Tainá conhecia aquele olhar. Era o mesmo que vira em tantos outros de sua gente que haviam sido castigados pelos brancos por infrações muitas vezes imaginárias. Alguns nunca voltavam. Outros retornavam quebrados, como cascas vazias. Por favor, suplicou Yara, eu não sabia, e as peles foram escolhidas pelo. Um tapa cortou suas palavras. O som seco reverberou como um chicote no ar silencioso da manhã. Tainá sentiu o corpo inteiro estremecer como se o golpe tivesse atingido sua própria face. 15 chibatadas, sentenciou o homem branco. É o que custa aprender a não roubar os outros. Um murmúrio horrorizado percorreu a aldeia. 15 chicotadas poderiam matar uma mulher grávida. A criança certamente não sobreviveria. Tainá viu o desespero crescer nos olhos do pai, que pela primeira vez parecia não saber o que fazer. Foi então que ela deu um passo à frente. Algo dentro dela se incendiou, uma mistura de amor pela irmã e uma coragem que nem ela mesma sabia possuir. Fui eu, declarou Tainá com voz clara, olhando diretamente nos olhos do homem branco. Minha irmã tenta me proteger. Eu escolhi as peles, eu fiz a troca. O silêncio caiu pesado como chuva de verão. Yara virou-se para a irmã, o horror estampado em seu rosto. Não, Tainá. Não faça isso, gritou ela, tentando se soltar. O homem estreitou os olhos, estudando a jovem que acabará de se apresentar. Tainá era mais baixa que Yara, com feições mais delicadas, mas havia algo em seu olhar, uma determinação férrea, que não passou despercebido. Se quer tanto proteger sua irmã mentirosa, disse ele por fim, então receberá o castigo no lugar dela. Com um gesto brusco, empurrou Yara para o chão e fez sinal para que seus homens pegassem Tainá. Ela não resistiu quando mãos ásperas a agarraram. Seu pai avançou, mas foi contido pelos outros homens.
Minha filha está grávida, Tainá sussurrou apenas para o líder dos brancos ouvir. Por favor, castigue a mim. Eu suportarei. Algo vacilou por um instante no olhar duro do homem, mas logo a máscara de frieza retornou. Ele a arrastou até uma árvore grossa na borda da clareira. Seus homens amarraram os pulsos dela com cordas grossas, esticando seus braços ao redor do tronco. Carlos ordenou ao mais jovem de seus capangas: rasgue a roupa das costas dela e traga o chicote. Tainá sentiu o tecido sendo arrancado, expondo suas costas ao ar fresco da manhã. Fechou os olhos, apoiando a testa contra a casca áspera da árvore. Atrás dela, podia ouvir os soluços de Yara, os protestos abafados de seu pai, o silêncio pesado de sua gente. Em sua mente, começou a entoar um canto antigo, ensinado por sua avó, uma prece aos espíritos dos ancestrais por força. O primeiro golpe veio sem aviso. A dor explodiu como fogo líquido através de sua pele. Tainá mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto metálico do sangue. O segundo golpe caiu antes que pudesse se recuperar do primeiro. O terceiro trouxe lágrimas involuntárias aos seus olhos. Mas não emitiu um único som. No quarto golpe, sentiu a pele se romper. No quinto, o sangue começou a escorrer pelas suas costas. No sexto, suas pernas ameaçaram ceder. Mas continuou de pé, em silêncio, os olhos fechados, concentrada na imagem do sobrinho que nasceria, no rosto de sua irmã que continuaria intacto, no futuro de sua família. 7. 8. 9. A dor transcendeu o físico, tornando-se quase uma entidade separada de seu corpo. Tainá flutuava agora entre dois mundos, o da dor crua e o da consciência difusa de que estava protegendo algo maior que si mesma. 10-11. O homem que aplicava o castigo começou a ofegar com o esforço. Os golpes vinham mais lentos agora, mas não menos dolorosos. 12. Uma pausa mais longa. Tainá sentiu o sabor da poeira misturada às suas lágrimas silenciosas. Grita, Índia, rugiu o homem atrás dela, desconcertado com seu silêncio. Pede perdão. Tainá abriu os olhos. Através da cortina de lágrimas, viu uma borboleta azul pousada em uma flor próxima. Tão frágil e tão livre. Respirou fundo e permaneceu em silêncio. 13. O golpe veio com força redobrada, nascido da frustração. 14. Suas pernas finalmente cederam, mas os braços amarrados a mantiveram de pé, agora apoiada dolorosamente apenas pelos pulsos. 15. O último golpe caiu como sentença final, mas Tainá já não o sentia com clareza. Uma névoa misericordiosa turvava seus sentidos. Ouviu vagamente o homem ordenar que a soltassem. Sentiu o alívio quando as cordas foram cortadas e seu corpo caiu, não mais no chão duro, mas nos braços de alguém, seu pai, talvez, ou algum outro membro da aldeia. Nem um grito, ouviu o homem dizer, a voz estranhamente alterada. Nenhuma súplica. Os cavalos partiram, deixando apenas o som dos cascos batendo na terra e a poeira que logo assentou. Tainá foi levada para a maloca do pajé, onde aplicaram ervas e ungüentos em suas feridas. A febre a consumiu por 3 dias. Em seus delírios, via a borboleta azul, agora gigante, carregando-a pelo céu, para longe da dor, para longe do ódio dos homens. No quarto dia, a febre cedeu. Yara não saía de seu lado, lavando seu rosto com água fresca, alimentando-a com caldo de mandioca e ervas, pedindo perdão entre lágrimas. Não chore, irmã, sussurrou Tainá, a voz ainda fraca. Seu filho precisará de uma mãe forte e alegre. Como posso ser alegre sabendo que sofreu por mim? Soluçou Yara. Por que fez isso, Tainá? Tainá sorriu fracamente. Porque você carrega 2 vidas, e eu apenas uma. A conta era simples. Uma semana depois, quando já conseguia sentar-se sem ajuda, o alarme soou novamente na aldeia. Cavalos se aproximavam. O pânico foi imediato, seriam os mesmos homens, voltando para cobrar mais alguma dívida imaginária?
O cacique Ubirajara reuniu os guerreiros, mas para surpresa de todos, apenas um cavaleiro solitário entrou na clareira. Era ele, o homem da barba espessa, o mesmo que ordenara o castigo de Tainá. Desta vez, porém, vinha sem armas visíveis e trazia nas mãos um embrulho de tecido. Os guerreiros apontaram lanças, mas o cacique fez sinal para que aguardassem. O homem desmontou lentamente, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado para não parecer ameaçador. Seus olhos percorreram a aldeia até encontrarem Tainá, que estava sentada à entrada de sua maloca, observando a cena com o coração disparado. Para espanto de todos, o homem ajoelhou-se no chão e depositou o embrulho à sua frente. Meu nome é Gabriel Almeida, disse ele com voz clara para que todos ouvissem. Vim pedir perdão. Um murmúrio percorreu a aldeia. Tainá sentiu o corpo inteiro tremer, mas não de medo. Algo inexplicável acontecia ali, diante de seus olhos. Há 7 dias, eu cometi uma injustiça contra esta aldeia e contra esta jovem, continuou ele, apontando para Tainá. Não dormi desde então. Seu silêncio, sua coragem, me perseguem. Nunca vi tal força. O cacique Ubirajara aproximou-se cautelosamente. Por que devemos acreditar em suas palavras, homem branco? O que o traz de volta? Gabriel ergueu o olhar, e todos puderam ver que seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado ou passado noites em claro. Trago o que é seu por direito, respondeu, abrindo o embrulho. Dentro havia ferramentas de metal, tecidos coloridos, um saco de sal e outro de açúcar, itens preciosos para a aldeia. Mas havia também algo mais, e um documento com selos oficiais. Este papel diz que estas terras pertencem ao seu povo. Assinado pelo juiz da província. Ninguém mais poderá expulsá-los daqui. O choque foi tão grande que por um momento ninguém se moveu ou falou. Documentos assim eram quase impossíveis de conseguir. Significavam proteção, significavam futuro. Por quê? Perguntou finalmente o cacique, a desconfiança ainda presente em sua voz. Gabriel levantou-se lentamente e caminhou até parar diante de Tainá. Pela primeira vez, ela pôde olhar diretamente nos olhos do homem que a havia castigado. O que viu lá não foi mais ódio ou desprezo, mas algo quebrado, algo transformado. Porque aprendi algo com sua filha, respondeu ele ao cacique, mas sem desviar os olhos de Tainá. Aprendi que a verdadeira força não está em quem empunha o chicote, mas em quem, mesmo diante da injustiça, preserva a sua dignidade. Ele se ajoelhou novamente, agora diante dela. Meu pai era um homem cruel, continuou, falando mais baixo, quase como uma confissão. Ele me ensinou que índios não eram gente. Que podíamos tratá-los como animais. Que demonstrar compaixão era fraqueza. Segui seus passos por anos, tornando-me como ele. Até que seu silêncio me mostrou o monstro que me tornei. Lágrimas escorriam agora livremente pelo rosto daquele homem endurecido. Um espetáculo que ninguém na aldeia jamais esperaria presenciar. Não espero seu perdão, concluiu ele. Só queria que soubesse que sua coragem mudou algo em mim que achei que estava morto para sempre. Tainá olhou para sua irmã, que assistia à cena com os olhos arregalados, as mãos protetoramente sobre a barriga. Olhou para seu pai, cuja expressão misturava desconfiança e assombro. Olhou para as cicatrizes recentes em seus pulsos, onde as cordas haviam cortado sua pele. Então, com esforço, levantou-se. A dor ainda era presente a cada movimento, mas algo mais forte a impulsionava agora. Estendeu a mão e tocou o ombro de Gabriel. Entre nós, disse ela suavemente, acreditamos que quando alguém reconhece seu erro e busca repará-lo, os espíritos renovam sua alma. É como nascer de novo. Os olhos dele se ergueram, incrédulos. Você realmente me perdoa? Tainá sorriu. O perdão não é para você. É para mim. Para que eu não carregue o peso do ódio, assim como você não deve mais carregar o peso da culpa. Foi como se um nó invisível se desfizesse no ar. O cacique Ubirajara se aproximou e, após um momento de hesitação, estendeu a mão para Gabriel, que a apertou com reverência.
Nos meses que se seguiram, algo extraordinário aconteceu. Gabriel Almeida, filho de um dos maiores exploradores da região, tornou-se um defensor dos povos indígenas. Usou sua influência para proteger não apenas a aldeia de Tainá, mas outras comunidades ameaçadas. Aprendeu a língua deles, seus costumes, suas crenças. Quando o filho de Yara nasceu, sob uma lua cheia de primavera, Gabriel estava presente na celebração, não mais como intruso, mas como convidado de honra. O menino recebeu o nome de Cauê, que significa homem de coração puro, a uma homenagem não ao que havia sido, mas ao que poderia ser. As cicatrizes nas costas de Tainá nunca desapareceram completamente. Em noites de chuva, às vezes ainda doíam, lembrando-a daquele dia. Mas ela não as via como marcas de sofrimento, e sim como símbolos de um poder que nem sabia possuir, o poder de transformar não apenas sua própria história, mas a história de muitos. Anos depois, quando já era uma das mulheres mais respeitadas da aldeia, Tainá contava essa história aos mais jovens, ao redor da fogueira. E sempre terminava com as mesmas palavras. A dor que suportamos pode ser a ponte para um mundo que ainda não conseguimos ver. E às vezes, nosso maior ato de coragem não é resistir a um inimigo, mas transformá-lo em aliado. E enquanto as chamas dançavam, refletindo em seus olhos serenos, os jovens olhavam para ela com admiração, para suas cicatrizes com respeito, e para o futuro com esperança, porque haviam aprendido que mesmo nos momentos mais escuros, quando a injustiça parece invencível, o coração humano guarda um potencial infinito para a mudança. No céu, uma borboleta azul ainda voava livre, como testemunha silenciosa de que a verdadeira força não está em ferir, mas em curar, não em destruir, mas em transformar, não em odiar, mas em amar, mesmo quando o amor parece impossível.